Este é um exemplo de criação de máquina virtual que eu estou preparando para vocês, meus alunos. Fazer demonstração de como eu vou configurar uma máquina bem simples para Oracle. Então eu estou usando o VirtualBox, uma versão em português bem simples. Vou denominar aqui, por exemplo, Oracle Test, o nome da máquina virtual. Vou utilizar o tipo de sistema operacional Windows. Versão XP mesmo, vou botar um XP, pode até ser 32 bits, sem problema nenhum. Eu vou avançar próximo, memória, eu vou sugerir colocar memória de pelo menos 1024, nesse caso. Vou mandar criar um disco virtual, do mesmo tipo VDI, sem problema, e alocado dinamicamente. Bom, agora só basta criar e está aparentemente criado o nosso Oracle Test. No momento que a gente inicia, ele pede para a gente selecionar um arquivo ISO do meu disco. Nesse caso, eu só vou selecionar onde está meu arquivo ISO. No meu caso, meu ISO ele está dentro de uma pastinha que eu determinei na minha máquina Windows XP. Selecionei a minha ISO e vou startar. A partir daqui é uma instalação de Windows XP clássico. Assim que eu concluir, eu demonstro para vocês como faz a instalação do Oracle. Bom, depois de instalar do Windows XP, o que está acontecendo aqui? Eu vou apenas criar uma pastinha dentro da minha máquina virtual e compartilhar ela para que eu consiga copiar os demais arquivos do Oracle, por exemplo, tá? Da minha máquina para ele. Porque a intenção que eu tenho aqui é a gente colocar todos os arquivos que são necessários para a gente poder trabalhar. Então, uma sugestão que eu dou é a gente vir aqui compartilhar o nosso... Vou botar um errado. Compartilhar exatamente os meus arquivos que eu desejo. Eu compartilhei completamente todos os meus arquivos. A partir daqui eu já posso copiar os arquivos para a minha máquina virtual. Uma outra alternativa seria eu compartilhar uma pasta da minha máquina real com a minha máquina virtual. Para isso a gente pode vir aqui em dispositivos, compartilhar pastas e definir, por exemplo, uma unidade, uma pasta da minha máquina local. No meu caso aqui, eu vou procurar dentro do meu computador, que tem o Windows 10, uma pastinha chamada compartilhamento, que eu já havia criado. Eu quero que ela seja automaticamente permanente e eu não quero que ela seja leitura, que ela seja leitura e gravação. Bom, o que vai acontecer? Possivelmente eu terei que reiniciar a minha máquina virtual para que funcione o meu compartilhamento. Nossa, fazia tempo que eu não ouvi esse som. Só um momentinho, ele vai reiniciar a máquina e a princípio é para estar restartando já com os drivers compartilhados. Sempre vai abrir dizendo que tem um CD configurado, que é o mesmo CD de configuração. Está aí startado então a minha máquina. Deixa eu abrir aqui. O compartilhamento. Eu havia esquecido realmente que aquele recurso só vai funcionar se a gente adicionar um recurso adicional para convidado. Então, quando eu selecionar aqui, o próprio VirtualBox vai adicionar, com isso ele vai redimensionar a interface, vai criar uma série de outros recursos à minha máquina virtual. Eu sugiro que quem usa a VirtualBox sempre utilizar esse recurso, porque ele tem uma série de benefícios ao seu equipamento. Só dando informações, mas a gente continua, sem problema nenhum, com os demais recursos. Ele vai instalar e vai resetar agora sim a minha máquina virtual de maneira, espero que definitiva. Só um momentinho. Dá uma olhadinha como é que ficou com o recurso dele adicional. Pronto, a partir de agora eu já tenho minha pastinha compartilhando e eu tenho o Oracle lá da minha máquina real. Posso copiar, vou copiar os recursos para a minha máquina local.
poder utilizar ele. Então aqui eu tenho o Oracle e também tenho o SQL Developer, que são duas ferramentas. Descargo de consciência. Primeiro eu vou instalar o Oracle, só para vocês visualizarem como é simples. Estou abrindo ele. A partir do momento que a gente instalou aqueles adicionais do próprio VirtualBox, percebe que o Oracle está dando Enter. E a gente tem recursos a mais aqui. Isso aqui é importante, gente. O usuário aqui é sys ou system e a senha. Eu vou chamar ela de Oracle no meu caso aqui. Mas o usuário aqui é sys ou system. Vai concluir a instalação. Como eu estava comentando antes, aquele recurso adicional lá na máquina virtual, ele permite resolução de tela em tela cheia, outros recursos de compartilhamento de dados. É bem interessante se vocês instalarem sempre em qualquer VM que vocês forem utilizar. Está quase concluindo a instalação. Só aguardar a conclusão da instalação. Em seguida, eu já vou demonstrar, eu copiei o arquivo que também está compactado lá, que é o SQL Developer do site, eu já tinha deixado disponível para vocês. Assim que concluir, o único trabalho que teremos dentro do SQL Developer é descompactá-lo, somente isso. Lembrando que essa versão do 10 Express Edition ela vem com uma interface, usando o browser, para poder executar algumas linhas de comando. É bem simples, mas é uma versão, foi uma das únicas que o Oracle disponibilizou com esse recurso. Nós vamos utilizar uma IDE gráfica usando o SQL Developer para mostrar que também, eu estou usando ela porque o SQL Developer, porque é portável, então não precisa instalar mais recurso nenhum, é só descompactar e está tudo resolvido. Configurando o banco de dados, concluindo a instalação. Isso vai depender um pouquinho de cada sistema operacional de vocês. Aqui pode parecer que está rápido, porque meu HD, meu notebook aqui ele é um notebook com SSD, então ele é um pouco rápido em alguns casos. Bom, tecnicamente, já instalou o Oracle e aqui está meu usuário. Vou usar o usuário sys, senha Oracle, foi a que eu havia criado, e automaticamente já estou usando o Oracle. A partir de agora eu posso visualizar, navegar e criar qualquer ação que vocês queiram utilizar. Via comando SQL, aqui eu posso digitar qualquer linha de comando SQL. Eu vou retornar ao início, onde eu vou criar um usuário novo, que foi o que eu comentei da outra vez. Eu sugiro isso por quê? Porque o esquema do banco de dados vai ficar vinculado a esse meu usuário novo. Por exemplo, eu posso criar um usuário novo, vou criar um usuário chamado aula, senha aula, vou repetir a senha aula. Vou dizer que esse usuário é um DBA, assim me permite fazer uma série de recursos. E vou marcar todos os privilégios que são importantes para nossa disciplina. No momento que eu mandar criar, pronto, tem o usuário aula criado. Se eu fizer um logoff novo agora, se eu usar o usuário aula, senha aula, pronto, está aí logado e configurado meu Oracle. O SQL Developer, que é aquilo que eu estava explicando para vocês anteriormente, é simples e puramente descompactar o arquivo. Eu vou aqui, nesse caso, extrair todos os meus arquivos do SQL Developer, certo? Ele tem muitos arquivos pequenos, que é feito todo em Java, vem uma série de recursos adicionais. E a interface ela é um pouco diferente, mas francamente é mais prático de ser utilizado, usando procedimentos e triggers. Então, com isso, descompactei, vou rodar só um executável, mais nada. Oracle SQL Developer vai estar abrindo. A primeira vez ele vai tentar vincular, acredito que os arquivos, as extensões, não quero vincular. E está pronto o SQL Developer para mim aqui. Para que eu crie uma conexão, eu vou dar um mais aqui. E vou botar o nome da minha conexão, que eu vou chamar de aula. O nome de usuário meu é aula, senha, aula. Vou pedir para salvar a senha. E vou dar um conectar. A partir daqui eu já tenho conectado, então, toda a minha estrutura de tabelas, enfim, que está vinculada ao meu usuário aula. Posso aqui criar uma tabela, create table, por exemplo, aluno. Vou criar aqui código, integer, not null. Vou criar um outro atributo aqui, nome, var
varchar de 20 caracteres, somente para descarga de consciência. Vou executar e a partir de agora, então, opa, não tenho privilégio, criei teu aluno. Ah, faltou uma vírgula aqui, agora acho que funciona, né? Criada a tabela. Vou ter que mandar atualizar, está aqui minha tabela criada, se for o caso. Posso enxergar minha estrutura de arquivos. E está aí a explicação bem simples de como se utiliza a máquina virtual para as nossas aulas. Espero que tenham entendido e se precisarem, podem pedir ajuda para mim. Obrigado.